O CPC fala que não é fundamentada a decisão que deixa de examinar precedentes vinculantes que são invocados pelas partes. Precedente vinculante pode ser, por exemplo, do novo Código, né, um tema de repercussão geral do STF. Né? O STF começou a discutir outro dia constitucionalidade do intervalo da mulher antes de fazer hora extra. Né? O Supremo decidiu, teve que anular o acórdão, porque as partes não foram intimadas, e na sessão, 2 semanas atrás, foi apregoado, mas agora teve pedido de vista. Mas fixou a tese, um abraço. Né? Os juízes e tribunais seriam obrigados a seguir o precedente do Supremo Tribunal Federal. E se o juiz ou o tribunal não fizer menção a esse precedente que foi invocado, a decisão é considerada como desfundamentada. Os tribunais vão ter um trabalhinho com esse tipo de matéria, né? Justamente de pensar ali os argumentos e os próprios advogados terem o zelo de identificar quais são os fundamentos relevantes que estão sendo invocados naquela questão. Hipótese de remessa necessária, aplica o CPC, como a gente já aplicava, o efeito devolutivo em profundidade, que a gente comentou aqui, a súmula 393 já foi, inclusive, revisada, né, para dizer que pedidos para os quais teve omissão devem ser examinados também pelo tribunal. Vamos seguir aqui um pouco adiante, para chegarmos no final. Previsão de audiência pública, né? Isso generalizado, o tribunal, isso vai ser importante no julgamento de RDR, das IUJs, né? Que para a gente ainda permanece, né? O tribunal pode usar esse expediente, tanto o TRT quanto o TST, para instruir melhor casos repetitivos. No caso do TST, a modulação dos efeitos na hipótese de mudança da jurisprudência, né, porque, de fato, a gente percebe, volta e meia tem uma mudança importante e isso traz uma insegurança jurídica danada. Exemplo que a gente poderia dar aqui, o cancelamento da súmula 349. O TST dizia que regime de compensação em atividade insalubre era válido independente da autorização do Ministério do Trabalho, e agora não é mais. Né? Então, nós temos centenas de normas coletivas que foram entabuladas na época em que a jurisprudência permitia. É o tipo de exemplo que seria o ideal a modulação dos efeitos para garantir o princípio da confiança. Né? O dever de publicidade aos precedentes, né? O TST está criando lá 2 ferramentas que são importantes, o Banjur, que é um banco nacional de jurisprudência, isso vai facilitar a vida de todo mundo, e também uma ferramenta que vai ser nacionalizada do TRT 18, que é a ferramenta de NUGEP, do Núcleo de Gestão de Precedentes, o antigo NURER. Essa ferramenta vai ser disponibilizada em breve para todos os tribunais para facilitar o controle dos processos que entram em UJ, os processos que ficam suspensos por determinação, seja do TST, seja do Supremo Tribunal Federal. Princípio do contraditório e vedação à decisão surpresa, isso cabe também no tribunal. Né? Eu não posso decidir por um fundamento que não foi invocado pelas partes sem dar audiência prévia, né? Ou que as partes tenham oportunidade de se manifestar sobre aquele assunto. Né? Então, um exemplo que poderia dar aqui, até em matéria probatória, o tribunal vai ter que reaprender, no bom sentido, o exercício da jurisdição, porque é uma mudança significativa. O tribunal pode produzir provas agora na instância recursal, inclusive invocando o 765 da CLT, que dá um poder grande para os juízes, para os tribunais. Então, imagina que eu fui julgar um processo
de jogador de futebol do Vila Nova, que é o time que eu torço, tenho a infelicidade de torcer lá em Goiânia, né? Então, o pedido era direito de arena, a argumentação do clube. Não tem direito porque ele não jogou o campeonato. Eu olhei e falei, gente, como não jogou? Eu estava lá no campo, né? Então, fui lá no site da CBF, peguei uma súmula do jogo, inclusive, que eu fui, e juntei lá no processo, mas dando vista às partes, para exercício do contraditório. Manifestaram, e na sentença eu vim lá dizendo, olha, ele jogou sim, por amostragem o juiz buscou a prova, o time perdeu vergonhosamente em casa, por 4-1, ele fez um gol, né? Mas respeitando o contraditório. Agora, o TST faz uma ressalva importante, que não é surpresa uma decisão por uma questão processual que a parte deva de pronto saber, né? Então, não liquidou o pedido no rito sumaríssimo, né? Eu não preciso intimar para regularizar. Não estou surpreendendo a parte, mesmo que o reclamante não fale nada pedindo a extinção desse processo, porque é uma questão processual. Assim como qualquer condição da ação ou pressuposto processual, o TST admite que pode ser... pode extinguir sem violar esse dever de surpresa. E só concluir aqui, a gente teria algumas questões ainda para falar, a instrução é muito ampla, né? Vou, inclusive, disponibilizar aqui para depois, quem quiser, esse material. Mas uma questão importante é a questão da conversão dos embargos de declaração em agravo, que era uma questão que a gente já fazia pela lógica processual, por aplicar o princípio da fungibilidade recursal, mas que hoje está expresso no Código de Processo Civil. Então, o relator no processo, aqui no tribunal, deu uma decisão monocrática no RO. A parte, então, entra com embargos de declaração. Se os embargos de declaração realmente tiverem só efeito integrativo, né, de suprir uma omissão na decisão monocrática do relator, o relator decide monocraticamente. Essa é a regra expressa no Código de Processo Civil. Agora, se houver um pedido de efeito modificativo, ainda que alegando omissão de uma determinada circunstância, esses embargos têm que ser convertidos em agravo. Isso a gente já fazia, né, que era o agravo lá do artigo 557, hoje agravo do artigo 1021 do Código de Processo Civil, mas com uma novidade. Nessa conversão, o embargante tem que ser intimado para que ele complemente as suas razões, porque ele apresentou a petição como ED, né? Isso a gente, quando ia julgar, era um tormento, porque a lógica de uma impugnação de ED é uma, a lógica de impugnação por agravo é outra, né? Então, para que não fique um recurso falho, né, um recurso até inepto, né, por não ter a argumentação necessária, o Código determina que se faça a intimação para complementação das razões em 5 dias. Bom, com isso eu vou encerrando por aqui. A gente tinha outros assuntos, inclusive de PJE, mas não vai dar tempo. Eu vou deixar aqui para quem quiser anotar o meu e-mail, que é mmfabianocoelho@gmail.com, e o WhatsApp também, que é 62 de Goiás, 99274 4473. Então, qualquer dúvida que tenha, porventura, ficado, ou alguém que queira diretamente o material, questionar, pedir algum material sobre algum ponto que a gente comentou aqui, vocês fiquem à vontade. E, inclusive, deixo, por fim, um convite, que hoje a gente tem um grupo de estudos funcionando desde o mês passado no IDP, em Brasília. Eu coordeno esse grupo de estudos junto com o ministro Gilmar Mendes, do Supremo, e o ministro Ives Gandra, do TST, e a gente está contando com a participação de pesquisadores do Brasil inteiro, para discutir algumas questões de
Direito, Processo do Trabalho. Quem tiver interesse pode entrar no site dessa instituição, que é o IDP, ou mesmo entrar em contato comigo por e-mail, que a gente passaria informações para os interessados. Muito obrigado.